A alegação foi a de que o juiz fez a sentença usando inteligência artificial. Meu nome é André Tersainer e hoje eu trago para vocês uma discussão interessante e muito atual que surgiu no site Migalhas, envolvendo o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. A notícia relata um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo em que uma parte pediu a anulação de uma sentença porque ela teria sido elaborada por inteligência artificial. Essa alegação, baseada numa análise realizada pelo ChatGPT, abre margem para uma reflexão sobre o uso da IA no sistema judicial. A parte embargante apresentou uma análise feita pelo próprio ChatGPT, que indicava uma probabilidade média a grande de que a sentença tivesse sido escrita total ou parcialmente por inteligência artificial. Apesar disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido, classificando como infundado, porque não havia provas concretas a esse respeito. O acórdão destacou que as acusações desse tipo são graves e exigem evidências substanciais, como indícios de uso antiético ou erros típicos de ferramentas automatizadas, o que não foi apresentado naquele caso. O argumento jurídico usado pelo advogado foi de que houve uma violação ao princípio do juiz natural previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Se a sentença tivesse sido gerada integralmente pela inteligência artificial, não seria o caso de violação desse princípio, mas de uma ausência de decisão judicial. O princípio do juiz natural é uma garantia fundamental que limita os poderes do Estado, assegurando que nenhum cidadão seja julgado por juízos ou tribunais criados especificamente para determinados casos ou matérias. Assim, ações judiciais vão ser julgadas por juízes previamente designados conforme as regras de competência já estabelecidas antes da ocorrência desses fatos que originaram o processo. Esse princípio proíbe a criação de tribunais de exceção e exige que ninguém seja processado ou sentenciado senão pela autoridade competente. Me parece evidente, então, que esse princípio invocado não tem nada a ver com o caso. Na verdade, se uma sentença é atribuída exclusivamente a uma IA, não existe a substituição do juiz por uma máquina, mas a completa exclusão do ato de julgamento humano, que é a essência da função de julgar. Uma decisão elaborada integralmente por uma máquina não pode ser considerada uma decisão judicial simples assim. A sentença do juiz não é apenas o resultado técnico, mas é um exercício de ponderação, de interpretação, elementos que não podem se resumir a uma análise por um algoritmo. Vamos pensar agora numa hipótese possível. A de que o juiz tenha usado a inteligência artificial para ajudar na elaboração da sentença. Não vejo nenhum problema nisso. Conforme bem exposto no acordo do Tribunal de São Paulo, o uso da IA tem que ser realizado de forma ética e complementar a atuação das pessoas, é claro, nunca substituindo o trabalho humano. A tecnologia é uma ferramenta de apoio, não uma substituta das funções críticas do juiz. É uma ferramenta que não substitui o trabalho humano, mas potencializa a sua eficiência, permitindo que servidores e juízes dediquem mais tempo à análise do caso, o que traz maior qualidade no serviço prestado e mais rapidez nos julgamentos, o que é cobrado pela sociedade e com razão. Isso acontece porque as decisões judiciais envolvem não apenas a aplicação das normas, mas também a interpretação de situações complexas, incluindo questões emocionais, sociais, morais, que exigem sensibilidade e empatia, características humanas. Mesmo com o auxílio da inteligência artificial, é indispensável que o magistrado seja responsável por validar, ajustar e fundamentar a decisão. Se o juiz usou a inteligência artificial apenas como uma ferramenta para auxiliar na elaboração de uma decisão, isso não configura qualquer violação ao princípio do juiz natural ou a outros princípios constitucionais. Nessa hipótese, o papel da inteligência artificial seria semelhante a de outras tecnologias ou de outras práticas amplamente utilizadas no judiciário. Esse cenário pode ser comparado ao trabalho que um servidor que elabora uma minuta de decisão para posterior revisão e assinatura pelo juiz. Nesse processo, o servidor ele vai realizar um ato preparatório, identificando pontos jurídicos relevantes, organizando a fundamentação inicial, sugerindo um direcionamento para a decisão. Mas a responsabilidade final pela análise, ajustes e assinatura da decisão é exclusivamente do juiz, que exerce autonomia e competência como autoridade judicial.
Assim como no caso do uso da inteligência artificial, uma minuta preparada por um servidor não compromete a legitimidade do julgamento, pois é o juiz quem valida e confere a autenticidade do ato decisório. Em ambas as situações, o essencial é que o juiz permaneça como responsável pelo julgamento, garantindo que a decisão seja fundamentada, imparcial, adequada ao caso concreto e em conformidade com os princípios constitucionais. O que realmente importa para se avaliar uma decisão não é se ela foi elaborada com auxílio da IA, mas sim se o magistrado analisou todos os argumentos apresentados pelas partes, se a decisão demonstra coerência em sua fundamentação, se é justa, se está em conformidade com a lei. Então, o foco tem que estar na qualidade da decisão, na garantia de que o julgador exerceu a sua função de maneira independente, ponderada e fundamentada, respeitando os princípios constitucionais e assegurando que a justiça seja aplicada ao caso concreto. Mais importante, ao final, é que as decisões sejam céleres, justas, fundamentadas e respeitem os direitos das partes envolvidas.